ao toque de 5. Bolsonaros anti-amnésia. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. Agora, gostar de homossexual? Ah, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. E seus companheiros da Bahia, que agora há pouco viu um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esse grupo de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Comecem já ir se acostumando. Começando o primeiro Anti-Amnésia, a gente te lembra o que o Facebook não mostra. Eu sou o NF e Tchutchuca é a mãe. Eu sou a Gente Somos, não passou de uma brincadeira, mas depois do ocorrido, a PM estava nas escolas. Olá, olá, eu sou a senhora Memento e sigo orando para o Hamas não vir atrás da gente. Mentira. Fato. Fake. Fato. Fake. Fake. Fato ou fake? Nesse quadro apresentaremos notícias de verdade que parecem mentiras e notícias de mentira que parecem verdade. Tammy Gretchen se arrependeu de fazer tratamento hormonal após ficar parecido com o filho do Bolsonaro. Frase do ilustríssimo Fica Temer, muitos votaram porque eu era candidato a vice. Vereador de Brumado diz: só um maluco não vai querer a escola de tempo integral. Tchutchucos, aguenta aí, que no final a gente desvenda esses mistérios. O Anti-Amnésia é um podcast que fala sobre política local, nacional e internacional. Então a gente vai iniciar agora pelo Política Brumadense. Administração Educar para Libertar e as ameaças dos alunos do CEMEAS. Essa semana, alguns alunos do CEMEAS criaram um grupo no WhatsApp e nesse grupo ameaçaram explodir a escola, o muro da escola, ameaçaram usar uma carabina dentro da escola e isso teve uma grande repercussão, mas tanto a administração quanto a Secretaria de Educação do município relatou que não passou de uma brincadeira de 1º de abril. O fato aconteceu que no dia 1º de abril, na segunda-feira à noite, os alunos fizeram um grupo de WhatsApp e começou a adicionar vários outros alunos. Isso combinando de fazer alguns tipos de atrocidade na escola. Isso lembrando o fato que aconteceu foi em Suzano. Bom, mas foi um fato que acabou tendo algumas mortes. E aí os alunos quiseram fazer esse tipo de brincadeira, sendo que é uma brincadeira de muito mau gosto. Acabou trazendo um problema muito grande. Não é apenas uma brincadeira. Deve ser avaliado isso, porque é uma brincadeira não só de mau gosto, mas requer um estudo psicológico dessas crianças, que aqui na cidade, se eu não me engano, até anexo ao CEMEAS, tem um centro de atendimento que também tem atendimento psicológico, porque a gente não pode falar que é apenas uma brincadeira e largar isso pra lá, porque é de uma brincadeira que surge uma coisa grave, é de uma brincadeira que pessoas morrem. E digo mais, eu creio que isso reflete muito do que essa geração leva como sério, como brincadeira. O que está acontecendo no Brasil hoje é reflexo disso. As pessoas não têm mais a dimensão do que se pode dizer, do que não se pode dizer, do que se pode brincar, do que não se pode brincar. Isso vai acabar que hoje, melhor, neste caso, acabou sendo uma brincadeira. Da próxima vez, Acabou sendo uma brincadeira, não. Eles relataram que foi uma brincadeira. Porque a PM estava dentro do colégio no outro dia. Tá tendo rondas da PM. Então, eles falaram para a população que foi uma brincadeira, mas na verdade não foi. Foi só para amenizar, foi só para calar a população. Lembrando que no mesmo dia a gente recebeu vários outros áudios que alguns pais relatando de que outras escolas tiveram brigas e que alunos estavam ameaçando também de matar os colegas.
Isso é decorrente de muitos problemas que a gente tem na sociedade. Não é problema apenas que as pessoas gostam muito de jogar na culpa dos pais, não. A gente tem um problema, e esse é um problema que as pessoas colocam nos pais. Porém, nas escolas não tem acompanhamento psicológico, que deveria estar tendo. E você quer prender um aluno durante um dia inteiro dentro da escola sem saber o que está rolando na cabeça dele. Isso não quer dizer que ele só tem direitos, ele não tenha deveres. Ele tem os deveres dele que ele está cumprindo, que é o ano letivo, que é estar estudando, mas você tem que saber também o que dali está evoluindo no psicológico desse aluno. Você tem um problema muito grande, um problema que você vê só aumentando, e o que você quer fazer? Você quer fazer propaganda no Facebook, quer fazer propaganda de que seu trabalho está sendo bem feito. E nisso a gente entra no caso da escola também em tempo integral, né? Que é o assunto que está batendo muito aqui em Brumado. A escola em tempo integral foi colocada, de certa forma, à força, sem avisar os pais, sem informar a família se naquele ano seria, por exemplo, algumas escolas vai ser a partir do 3º ano, algumas outras escolas vai ser a partir do ensino fundamental, aliás, do pré, né? E isso, do infantil. E isso é uma falta de organização. Falta de respeito também, tanto com os pais quanto com as crianças. Porque, por exemplo, se eu sei que meu filho vai ficar lá o dia todo e eu não quero, eu não matriculo ele, mas ele já estava matriculado ali. Uma coisa que está sendo muito debatida é a questão dos pais que foram até a Câmara, foram exigir algum esclarecimento da prefeitura, foi exigir que a prefeitura também os ouvissem. Os alunos também teve uma representante, foram à Câmara, falaram o que tinham que falar, foram mal recebidas pelo presidente da Câmara, com perguntas. O presidente da Câmara parece que ele queria espremer tanto as mães, a representante das mães, quanto a representante dos alunos. Ele fez pergunta para aquelas pessoas que primeiro elas não estavam preparadas para falar em público. E depois, elas jamais pensariam que poderiam ser questionadas daquela forma. Como é que você pergunta, por exemplo, para uma aluna que ela é representando os alunos e ela não tem nenhum papel, sei lá, diplomático, vamos dizer assim, nenhuma liderança assinada, mas você faz uma pergunta para a aluna do tipo: todos os professores, você tem certeza que todos os professores estão contra? Isso é induzir ao erro, isso é uma forma, talvez, eu não sei, não estudei direito, mas para mim, na minha visão, talvez seria uma forma ilegal de você fazer esse tipo de pergunta para um menor de idade. Você não pode pedir esse tipo de informação vindo de um aluno. Então, se ele tivesse tratado com mais seriedade, porque faltou seriedade do lado do presidente. Mas pra ele sempre falta seriedade. Ele consegue gozar com a cara de todos os vereadores sem que ninguém rebata isso. Ele dá apelidos, ele faz chacota, ele consegue gozar com a cara de todo mundo. Isso a gente vai comentar mais pra frente. É bom que você que estiver ouvindo, a gente ainda vai entrar em alguns certos assuntos que estão acontecendo na Câmara, porque a população não vai muito, não tem tanto acesso, mas a gente vai aqui explorar para vocês. Certo. E comentando essa questão, eu, por algum tempo da minha vida, tive essa oportunidade de trabalhar em uma escola em tempo integral. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu posso falar com um pouco de experiência, não muito, é obviamente que quem trabalha lá hoje vai ter muito maior palco que eu, mas não existe este acompanhamento psicológico, não existe minimamente a responsabilidade de você saber que a criança ela tá passando maior parte do dia dela com pessoas que não têm essa questão de sangue e tudo mais, e acaba jogando até nas costas de professores coisas que eles não têm nem preparo. A gente faz outra ligação quando a gente cobra maior preparo da PM, mas os professores hoje eles também não têm esse preparo para levar uma escola. Na verdade, os professores têm
qualificações para ensinar. O psicopedagogo para fazer acompanhamento psicológico dentro da escola. E uma equipe de psicólogos para fazer o acompanhamento essas pessoas em outro momento, que seria à tarde. Mas isso a gente não tem. Lembrando que, e é bom isso deixar bem claro, porque a gente já percebeu que quem é a favor da escola em tempo integral, quem é a favor da escola em tempo integral não, porque aqui não tem ninguém que é contra a escola em tempo integral. Quem é a favor do que a prefeitura faz o que quer, acaba fazendo com a gente que acaba debatendo o assunto, a gente que acaba querendo saber alguma informação melhor, alguma informação mais bem dada, algum tipo de dado vindo da prefeitura correto, e a gente, quando a gente reclama de algo que a prefeitura faz, ou de qualquer gestão faça, as pessoas já veem como você é contra aquilo. Não, a gente não é contra a escola em tempo integral, não. Então vamos deixar bem dito, a gente não é contra a escola em tempo integral, a gente é contra você, de forma abusiva, de forma despreparada, você impor isso aos pais. Lembrando que a criança, ela não é objeto do Estado, tá? Então a gente preza também pela família e preza que o pai e a mãe decida se o filho fica o dia inteiro na escola ou não. Ela não é objeto do Estado, mas ela é responsabilidade do Estado. E sobre isso da prefeitura, das escolas, não passarem maiores informações, há rumores, né, de que tá tendo aula de manhã, aula de tarde, recreação no meio da aula e aula no meio da recreação. E tá bem confuso isso. Alguns pais já pediram até a carga horária do seu filho e não conseguiram, porque a escola não consegue organizar o horário das crianças. Só para deixar claro também é que essa questão, né? Tá tendo aula atividade, o aluno usa a mesma calça jeans que está fazendo a aula, tá na atividade, então é meio estranho isso, porque eu não conheço ninguém que faça vôlei de calça jeans, que faça capoeira de calça jeans, e é um problema até mesmo com o uniforme do aluno. Quem estuda aí no semestre não estuda porque é bonitinho não, meu filho. Não estuda porque provavelmente não tem condições de pagar uma escola particular. E essa pessoa que não tem, na maioria das vezes não tem condições de pagar uma escola particular, também não tem condições de pagar 2, 3 calças durante um ano. Eu mesmo já tive que passar um ano inteiro com uma calça jeans só. Então, se você fazer atividades com essa mesma calça, você tá acabando com a calça. Mas eu acho que tem outro problema. Calça jeans de menina, ela é muito apertada. Imagina aí, agora é aula de balé, porque eu fiquei sabendo que vai ter balé nas escolas. Minha gente, você não abre as pernas com aquela calça, porque você não consegue. A calça não lhe permite isso. E também eu acredito que a gente não pode entrar de leg na escola. Fica bem complicado. Então, a gente vai comentar agora sobre a sessão da Câmara, que essas últimas sessões, né? A gente não vai falar só sobre essa semana, que essa semana a sessão foi apática. Sessão da Câmara de Brumado foi apática, foi sem graça, não teve nem meme pra dizer. E isso Temos o meme de sempre, né? De pessoas que querem sair antes da hora e já bota seu óculos escuro. E me disseram que sempre tem memes. Estou esperando os memes. Olha, gente, algumas coisas importantes que a gente vai falar é o seguinte. Teve casos de um civil que pediu para falar na Câmara, né? Na Tribuna Livre. Acho que é a terceira vez que pede e não vai, né? Na verdade, nem o presidente da Câmara não soube falar quantas vezes ele já pediu e não foi. Então, já é um meme, né? De chamar pra festa e dizer que não vai ter festa. Que é um ótimo meme, que é o que acontece sempre na Câmara. Isso aconteceu semana passada, na questão... Eu nos rolês. Eu sou essa pessoa dos rolês. Essa questão de chamar pra festa pra avisar que não vai ter festa, o que aconteceu na semana anterior a gravação desse programa. A gente tá gravando no dia 5 de abril. Na semana passada, houve a questão do monumento que ia ser votado. Um monumento com referência ao candomblé. E a Câmara lotou de representantes. Eu não acredito que não era só do candomblé, mas de algumas religiões afro, né? E não teve projeto. Não, o interessante é o seguinte. A gente tem algumas informações que primeiro, você chega na Câmara,
pra você que nunca foi na Câmara, você chega lá, você espera começar, aí você ouve a pauta do que foi feito na pauta anterior e vem o grande, como é que é o nome? O grande expediente, que é a pauta da semana. Aí tava lá um pessoal, né? Tinha muita gente lá do candomblé lá. Eu não sei se é candomblé, candomblé. Enfim. Fica a dúvida. Mas você entendeu do que eu tô falando, gente. Religião afro. Isso. E o que aconteceu? O pessoal tava lá, o pessoal foi lá pra fazer uma pressão, porque a população tem medo de fazer pressão sobre aquilo que defende. Legal que a população só aparece lá quando é do interesse do umbigo dela. Se for pra ajudar o próximo, não serve. E isso é um fato que a gente vai bater toda semana. E a gente vai ter uma semana que a gente vai comentar mais a fundo. Não fique tão pé da vida com a gente. Relaxa que a gente vai entrar nesse assunto. É necessário comentar. Tem gente que não sabe. A casa é nossa, gente. Então, tem muita gente que não vai porque não sabe que pode entrar, entendeu? Não, o fato não é só isso. Eu sei que você vai ficar pé da vida porque você vai lembrar que é sexta-feira de manhã que todo mundo trabalha. Gente, xinga os vereadores aí na rede social, vai. Xinga todos, viu? Não poupe nenhum. Isso, xinga, porque assim, antigamente, eu lembro que já foi numa segunda-feira à noite, que já é um momento ruim, que segunda-feira você não quer nem estar vivo. Que lá jamais você não vai querer nem estar dentro da Câmara, mas enfim. Já foi na segunda-feira à noite, pelo menos era 7 horas da noite, você saía do trabalho, se você tivesse nada pra fazer em casa, você ia, né? Se você tiver costume de tomar banho, você podia tomar um banho e ir pra lá, né? Senão, você podia ir direto do trabalho. Ninguém tem nada fazendo uma segunda-feira à noite, você tá louco? E segunda-feira à noite é o seguinte, é o dia que você... Então, você podia ir na Câmara ou você poderia ouvir em casa pela rádio. Hoje em dia você não tem nem essa opção. Então a gente entende por que você não vai. Mas, entre essas questões, é bom você saber que você pode entrar. Se você tiver de folga, se você tiver de férias, eu não sei por que de folga ou de férias você estaria na Câmara. Eu não sei nem por que eu estou, mas eu sempre vou. Toda sexta-feira. Mas é muito importante que você vá até para pressionar e saber o que tá rolando lá dentro. Mas no site da Câmara, você também pode escutar a sessão. É só você entrar lá no... Não sei qual é o site, mas digita no Google. Digita no Google Câmara Brumado que aparece, pô. É, melhor informação. Você entra no site, não sei qual que é o site. O site é câmaradebrumado.ba.gov.br, se eu não me engano. Eu já entro... Na dúvida, digita no Google. E sabe, você pode, só precisa pesquisar você entra no Google, coloca Câmara Municipal, Câmara de Vereadores de Brumado, acha o primeiro link. Só que tem esse problema também. Não é sempre que é colocado o áudio, às vezes demora muito pra colocar o áudio da sessão. Eu acho que eles não colocam o áudio. Eu acho que só vai ao vivo. Não. Você consegue ouvir algumas sessões anteriores, mas não é toda a sessão. Porque eu já cheguei a pesquisar. Até porque, assim, quando eu não tenho condições de ir na Câmara, eu ouço no momento que eu tô em casa e tal. Porque ele é muito sem o que fazer, gente. Então, ele fica ouvindo a sessão da Câmara. Isso é verdade. No momento que tá todo mundo tomando as servas, eu tô ouvindo o podcast ou Câmara. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Vamos lá. Mas, questão da... E aí, o que aconteceu dessa... A gente saiu completamente do assunto. Mas voltando no assunto da questão da obra que seria feito na praça sobre o Monumento de Candomblé, primeiro quem falou foi Ilka. Ilka não falou no local que ela fica normalmente, né? Que é do lado do presidente, que ela é secretária. Ela foi pra uma parte que ela tem que falar em pé. Eu não sei o nome daquele lugar, não. Mas lá na frente, assim, todo mundo viu ela. Quem tava lá, viu. Na tribuna. É na onde fala... Né, quem usa a tribuna livre fica naquele lugar ali. E ela usou aquele espaço e leu todo o projeto dela, que tava até então legal. Não esqueça dessa parte, o projeto dela, e a gente vai falar sobre isso. O interessante é que ela falou, foi aplaudida, foi uma coisa até bonita. Aí depois chegou Piau, também falou, foi maravilhoso também. Algumas pessoas talvez até soltaram lágrimas, enfim. Mas, ou não, mas isso, a gente tá sendo sarcástico, viu, gente? Pra você que não entendeu, isso é sarcasmo, mas vamos lá. Mas, chegou o cara que fala assim, galera, acabou a festa. O senhor presidente da Câmara de Brumado, ele simplesmente falou o seguinte: sabe de uma coisa? Tá tudo errado, não vai rolar. É
É só isso. Foi só isso que aconteceu. Ele poderia muito bem ter falado isso antes? Poderia. Esse projeto poderia ter sido debatido? Essa é uma discussão à parte. Porque, segundo ele, naquele dia, ele falou que foi discutido antes e Yuka deu uma olhada pra ele, daquela assim que foi quase um tiro. Pá! Comigo não. E o engraçado é que ele tinha falado que teve até uma reunião e Yuka falou assim, eu não fui convidada não. Eu não fui convidada, mas tudo bem. Mas o chefe de não ser convidado, o rei do não fui convidado, Zé Ribeiro, e às vezes Leque. Leque também às vezes não é convidado. Às vezes a gente olha assim... às vezes a gente olha Zé Ribeiro na câmara, ele é aquele amigo nerd que você não quer chamar pra festa. Porque é assim que Léo faz. Porque eu já vi várias vezes o Léo falando que teve uma reunião e Zé Ribeiro levanta, não fui chamado, não. Ué, licença, não é pra, ele não é vereador também? Por que não chama todo mundo? O que acontece aqui? Ué, gente, segregação é tudo que a gente mais prega no mundo. Eu acho importantíssimo. Eu acho que tá seguindo o molde. Pra mim tá bom. Pra você tá bom? Pra mim tá tranquilo. Eu também não participaria do meio de algumas... Mas enfim, vamos lá. Aí o que acontece? Léo falou assim, gente, lembra da festa que eu falei? Então não vai rolar. Tá? Aí não rolou que, segundo o que foi debatido na área jurídica, né? É que o projeto estava sem os dados principais. Sabe quando você vai fazer um trabalho e tem que estar na norma da ABNT? Então, é como se ela tivesse feito com Comic Sans, ela tivesse feito com as letras Comic Sans. É meio que isso, ela fez de qualquer... Ela, do que eu falo, é Yuka, e a assessoria dela teria feito de qualquer... Teria feito, eu não tive acesso, né? Mas a gente está tentando resumir para vocês entenderem mais ou menos. Aí ela teria feito de qualquer jeito. Aí saiu a notícia de que ela não teria nem revisado direito o documento, depois a gente vai olhar direito. Então, porque assim, no parecer jurídico, entre tantas outras coisas, o que o presidente da Câmara mais frisou é que a área que o pai de santo, Jonathan, solicitou, que é ali na frente do terreiro dele, na saída para o Livramento, não pertence ao município, e sim ao estado. Mas tem aquele questionamento. Como é na frente do terreiro dele, se ele paga IPTU, pertence ao município. Lembrando que a gente não tem todos os dados dessa questão do IPTU, se ele paga IPTU ou não. A gente acredita que sim, que senão, acho que se não fosse IPTU, ele pagaria DENIT. Se fosse do estado, seria o documento DENIT que ele teria que pagar. Mas enfim, aí chegou a Yuka, ela tentou colocar a culpa nas costas da assessoria jurídica da Câmara e Léo rebateu falando que ela tem assessor jurídico, então o assessor jurídico poderia ter dado uma olhada no... Gente, é tão básico, eu não sei se esse pessoal já fez algum trabalho de escola, eu acredito que sim, mas é muito básico, você dá uma relida, vê se tá todas as normas e pronto, entrega pro professor. É tão básico que chegou a ser cômico, por isso que a gente fala que na Câmara de Brumado, e eu não sei se na Câmara da sua cidade é tanto e tanto memes igual aqui tem. É incrível como é que você escreve e não lê o que você escreveu. Parece que foi feito nas mãos de outra pessoa, talvez, que quisesse esse projeto, e aí a pessoa aceitou, fez Ctrl+C, Ctrl+V. Gente, na Câmara de Brumado, o povo não lê nem o que vai pra votação. Para com isso. Tu quer que lê o projeto que alguém escreveu? Eu acho maravilhoso. Aproveita a escola em tempo integral e já coloca esse povo lá pra ver se dá jeito. Prova. Gente, tem gente que não sabe nem ler. Falar eu nem vou questionar, né? Porque meu nome é Agente Somos. A sessão da Câmara foi, como a gente falou, essa semana não teve nem muita conversa, teve mais da questão da semana passada. E a gente vai estar sempre tendo o quadro da sessão da Câmara, a gente vai estar sempre comentando sobre o que aconteceu e trazer os melhores memes pra você. Mas vale lembrar que se alguém precisar usar a tribuna livre da Câmara, não tem tanta dificuldade, é só 2 dias antes da sessão, você enviar um ofício para a Secretaria da Câmara, requisitando. Mas tem esse mais que eu acho muito cômico. O presidente precisa liberar. Se eu for pra lá criticar ele, ele não vai deixar eu falar.
Isso é uma merda. A gente não sabe, né? A gente não sabe se ele vai deixar. Eu acredito que ele olharia com olhos tortos se você fosse você. Você não precisa nem de falar que você vai falar mal dele lá na tribuna. Você só fala assim, eu vou comentar sobre uma coisa aqui interessante. E aí no meio você pode falar mal dele. Coesão nenhuma. Brasileiro, a gente não nasceu muito pra ter coerência e coesão. Coloca lá que você vai falar sobre elefantes. Quando você chegar lá, mete o pau. O Semana para Esquecer traz fatos que você deveria levar para a sua vida, mesmo querendo que não tivesse acontecido. Arma é furtada em evento de segurança no Rio que reúne as maiores autoridades do país. Vamos lá. Parece que os memes não são só originais da Câmara Municipal de Brumado. Vamos lá. Aconteceu nessa semana um evento sobre segurança, tinha armas, tinha vários tipos de... É o tipo de evento que o nosso presidente quer, né? Bora armar todo mundo. Não, é o tipo de evento que é pra ter segurança. Mas... Segurança sem segurança. Incrível, porque assim, todo ano, esse evento tem todo ano no Brasil. Se eu não me engano, ele já foi em São Paulo também. E esse tipo de evento é para mostrar novas tecnologias, mostrar novas armas, novas câmeras, enfim, novas formas de você se defender. Ah, ele mostrou novas formas de roubar uma arma no evento de segurança. Isso ninguém tinha feito ainda, né? Cabra macho. Não, esse cara é tão macho que ele conseguiu. Esse cara, não sei se foi um cara ou se foi uma. Eu tô. Claro que foi uma mulher, né, gente? Pra ter só ousadia, pra mim também foi uma mulher. É isso. Por mim, enfim, quem roubou não tava muito bem da cabeça, porque tava assim. Tinha o presidente em exercício, o Mourão, né? Que, enfim, era o presidente em exercício. Ele geralmente não vai com aqueles seguranças, ele não vai com segurança de escola do lado dele, ele vai com uma galera de segurança, vai com carro blindado, vai com atirador em cima do... Mas enfim, alguém conseguiu, num lugar onde tinha prefeito do Rio, governador do Rio. O Rio tem governador? Eu tô até tentando lembrar, porque os últimos governadores do Rio estavam presos, mas enfim. Tinha secretário de segurança, tinha uma galera assim que ganha pra defender você, e alguém chegou lá e falou assim: olha, Que bonitinho. uma pistola, sabe de uma coisa? Ninguém tá olhando, vou levar. Que eu desvendei o mistério. Foi uma vozinha. Não tem condições de não ter sido uma vozinha, cara, na moral. Eu já vi cada roubo a gente fazia. Na época que eu trabalhei numa empresa de atacado, a gente não fazia roubo. A gente trabalhava numa empresa de atacado, eu trabalhava numa empresa de atacado, e a gente via alguns vídeos pra gente saber. A gente viu uma vez uma senhora de por volta dos 50, 60 anos. Ela tava de saia, ela pega uma garrafa de uísque, coloca no chão, olha pros dois lados, agacha, as mãos está tranquila. E vai descendo na boquinha da garrafa. Mais ou menos isso. Abaixa, levanta, ploft, a garrafa some. Pera aí, onde ela enfiou essa desgraça? Gente, essas habilidades não me ensinaram. A minha avó não me ensinou isso. Mas eu acredito que a pessoa que fez, ela não subiu em cima da prateleira das armas e fez isso, não. A pessoa, ela não simplesmente pegou a arma e colocou dentro de uma bolsa, de alguma coisa, não. Essa pessoa quebrou cabo de aço, porque todas as armas estavam por cabos de aço amarradas. E gente, pelo amor de Deus, a pessoa, ela tinha que estar muito louca pra fazer uma coisa dessa. Mas beleza, roubou, saiu de boa. Sabe por que ninguém encontrou até hoje essa pessoa que roubou a arma? Ninguém sabe até hoje. Porque dentro desse lugar de evento não tem câmera de segurança. Ah, gente, é um evento de segurança. Quem é que vai lá roubar? Ninguém, pô. Certos milicianos estavam lá. Ah, se tem milícia, então pode ter roubo. Olha, se tava lá, não sei, mas vizinho é. Mas vamos lá.
voltando ao assunto, eu chego a pensar o seguinte, a pessoa foi lá, roubou, e depois a Globo até, eu vi na Globo, pode ser que as outras emissoras também falaram, mas a Globo falou que faltava uma peça da arma, tal, as armas elas não estavam completas, então ela não é inútil, essa arma não, viu gente? A peça que foi, se eu não me engano, foi o cão, essa peça, qualquer traficantezinho, qualquer aspirante a miliciano consegue uma peça dessa por centavos. Agora, além de nerd, ele também entende de mercado ilegal. Calma aí, mas isso aí é que todo mundo sabe, pelo amor de Deus. Eu não sei. Não todo mundo sabe não, peraí. E são relações, vamos lá. Beleza, aí a pessoa foi lá, roubou, foi... Você faz parte de alguma milícia? Deus me livre, eu sou... A pergunta certa hoje em dia é: você é vizinho de tais pessoas? Gente, então, roubou, sumiu e até hoje não apareceu. Parece que a segurança do Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro também é outro lugar que acontece tudo lá dentro, né? Mas ninguém tá seguro em lugar nenhum, filho. Só aceita isso. Perfeito. Mas teve mais coisa, porque, né? Se não tiver mais coisa, não é Brasil. Acredite que o 01, Rei dos Desmaios, chegou a postar no seu Twitter: quero que vocês se explodam, relacionado ao Hamas. Eu tô orando até agora, eu tô com medo, eu tô falando com medo, eu vou sair correndo, tá? Pra quem não entendeu, foi Flávio Bolsonaro, ele mesmo, o 01. E eu vou dar o nome mesmo. O cara fala pro Hamas. Flávio Bolsonaro, ele é senador pelo Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, esse homem tem voto de alguém, teve até muito voto. Não só de milicianos, eu não quero colocar essa ideia. Eu não falei que é só de milicianos, mas não é só de milicianos, pra quem não entendeu. Mas Flávio Bolsonaro é aquele... ela falou o rei dos desmaios. Pra quem não sabe, coloca aí no Google, no YouTube, Flávio Bolsonaro desmaio. Só isso, eu não preciso de falar mais nada. Coloca aí e pesquisa. Assim, eu esperava isso de outra pessoa, porque um cara que desmaia no debate de medo, o cara vai me chamar raiva do Hamas? Ele só supera o genitor dele, né? Não, a melhor parte é você saber de quem segurou ele foi uma candidata do PSOL. Quem não deixou o Flávio Bolsonaro cair nesse vídeo, você vai ver, você vai dar uma olhada depois, você comenta lá no Twitter ou no nosso Instagram, que a gente vai deixar depois vocês informando direitinho. Mas eu quero que você ouça. E é anti-amnésia, a gente só dá indicação boa daqueles fatos que aconteceram em show. Só indicação top. E pra você que não sabe o que é o Hamas é considerado um grupo terrorista tanto pela União Europeia quanto pelos Estados Unidos. Então, corajoso o senhor 01 dos desmaios. Acho bom também a gente começar a considerar um grupo terrorista, porque depois disso a gente vai ser explodido. Assim, a gente quando a gente iniciou, desde 2013 pra cá, a gente tá pensando, a gente geralmente tem babado muito ovo nos Estados Unidos, a gente pensava em trazer muita coisa dos Estados Unidos pra cá. Há pouco tempo a gente quase teve um tufão na Bahia. A gente tá tendo alguns ataques às escolas, alguns malucos que entram na escola pra matar. E agora a gente tá querendo importar terrorista. Só o top dos tops nos Estados Unidos é top trends. A gente já pode dizer: Brasil e Estados Unidos 2.0. Olha, eu vou te falar. A gente puxa muito saco dos Estados Unidos. A gente, entre aspas, né? Porque quem baba ovo de império, né? Enfim. A audiência na Câmara termina em tumulto após bate-boca entre Paulo Guedes e deputado. O que houve foi: senhor Zeca Disseu, que é um deputado, spoiler, do PT, acha de me falar mal de quem? Ops, Paulo Guedes. Bom, pra quem percebeu, o Zeca Disseu, sim, é filho do Zé Disseu. Mas ele conseguiu dar um pouco de felicidade pra gente também, de certa forma, porque você deixar... Esse ano
tá vindo felicidade da onde a gente menos esperava. Você deixar o Paulo Guedes P da vida é talvez um dos maiores orgasmos da política nesse mundo de último momento. O Zeca Dirceu, ele falou, né, pro Paulo Guedes que ele era tigrão contra os aposentados, os mais pobres, os deficientes, e tchutchuco pros mais ricos, mais beneficiados. Vamos parar com isso, que isso aí tá muito hétero, viu? Isso aí tá muito machista. Já deu, né? A questão, eu falei na minha frase, tchutchuco é a mãe. Paulo Guedes retrucou isso, falando que tchutchuco é a mãe, tchutchuco é a avó. Parece que a CCJ é quinta série. E aí eu volto naquele assunto lá atrás de que a galera parece que não tinha estudado, então parece que agora eles estão estudando, porque é quinta série. Então a gente tem Paulo Guedes na quinta série, a gente tem Mourão, que de vez em quando soltam umas também. Por enquanto tá até de boa, mas ninguém confia em general. Mas enfim. Vem também o senhor presidente. A esquerda já tá começando. A esquerda já tá começando a acreditar em general, viu? Aguardem. E é um problema que quando você começa a saber que é o próximo assunto que a gente vai comentar, que é sobre o MEC, sobre o ministro da Educação, que a gente só colocou em pauta de última hora, porque também a gente tá sabendo agora de hoje que o ministro deve cair na segunda-feira, entendeu? Então, e isso porque provavelmente ele está sendo pressionado, segundo a Folha de São Paulo, o presidente está sendo pressionado pelos militares para tirar o Vélez, que defende os militares. Meu amigo, se a galera que tá pensando um pouquinho melhor são os militares, tem alguma merda que vai para acontecer aí. Mas Tabata também teve influência nisso, né? A Tabata também chegou nele de voador, assim, pá! Então, a questão do MEC é o seguinte, a última notícia que havia saído até hoje, até ontem, aliás, era que o Vélez queria modificar os livros didáticos que não iriam chamar mais de golpe. Assim como a Prefeitura de Salvador, que no último edital agora para concurso dos professores do município, não estaria se chamando mais golpe de 64 e sim de movimento de 64. Ou seja, parece que a CM está fazendo o que a CM sabe fazer. Porque o vovô foi do partido dos golpistas, da galera que gosta de um golpe. Não só do partido, como beneficiado financeiramente, esse nome de ACM veio dos golpistas, veio do golpe. Então, assim, só de olho. E aí o Vélez, depois de falar isso, a gente achando que ia ser aplaudido em todos os tiros de guerra do Brasil, mas parece que não. O Vélez fala cagada e os militares parece que não gostaram. E é isso que deixa a gente de cara, porque Vélez, muita gente estava levantando a pauta de que na última reunião do ministro da Educação com os deputados, a fala de Tabata, né? Teria destruído com o Vélez. Na realidade, ele tava cagando pro que ela tava falando. O que ela tava falando? Cagando ou não, velho, ele levou 2 tapas na cara que arrebentou com ele. Isso é claro. Porém, ele pelo menos ele finge que não tá recebendo esses tapas. E assim, independente de que você leve algum tipo de informação pra essa galera, eles estão cagando para o tipo de informação. Ele quer pensar assim, pronto. Então, olavistas e bolsonaristas, eles pensam assim. Então, eu acho que a galera, eu sinceramente, eu não iria na próxima vez conversar com o Vélez ou com o ministro das Relações Exteriores com placa, não. Eu levava Pepsi. Porque, como a galera sabe, os olavistas acreditam que Pepsi é adoçada com fetos abortivos. Olavo de Carvalho falou isso. E eles acreditam que a Terra é plana. E eu torço para que todos saiam do planeta para descobrir se ela é plana ou não. E se ela não for plana, que eles fiquem fora do planeta. Que golpe não foi golpe. Parece que a gente tá numa inversão.
Não foi golpe, não. Foi só mais uma forma do PMDB entrar no poder, porque eles nunca conseguem eleger um presidente, né? Então, mas no golpe eles botam lá um. É sempre assim. E com esse enfraquecimento do PMDB, aguarde, viu? Porque golpe vem aí, e se vier do PMDB de novo, pô, já virou zoeira, né, gente? Lembrando que, só para finalizar esse assunto, vocês falaram do PMDB, agora chama MDB e todos os problemas foram resolvidos. O problema era só o P. Fim dos problemas. Vamos agora para o Amnésia Alcoólica. O Amnésia Alcoólica é um quadro que a gente relembra os fatos que fizeram aniversário recentemente. Agora nós vamos falar sobre... Eu não acredito que a gente vai ter que falar sobre isso, mas a gente vai ter que falar sobre isso porque a gente está aqui para relembrar e parece que o pessoal está esquecendo os 55 anos do golpe de 64. Spoiler, foi golpe. O que foi o golpe de 64? Os militares tomaram o poder. Dizem pessoas que não acabaram com esse país, dizem pessoas que não morreram. Por quê? Gente, se é ditadura, mais um spoiler pra vocês, a gente não vai ter acesso aos fatos. Então, aconteceu, temos evidências, temos provas e é muito chato a gente ficar revisando isso, é muito chato a gente ter que ficar falando isso nesse tempo de revisionismo, mas é necessário falar porque estamos esquecendo, estamos mudando a história, estamos apagando a nossa história e pronto para repetir novamente esse caos que foi o golpe. O pior é que algumas pessoas somem, algumas pessoas morrem e você não pode julgar quem fez isso tudo. Você pode apenas buscar esclarecer cadê o seu ente querido. E por que não se pode julgar essas pessoas? Porque a Constituição brasileira defende, a Constituição brasileira faz com que criminosos, porque foram criminosos, estejam impunes, nunca vão ser culpados pelo que eles fizeram. Senhora Memento, mas isso é só uma forma que a Constituição arruma de ter um esclarecimento. Porque nesse momento, como ela não está sendo julgada, não vai ser condenada, ela teria uma possibilidade de falar o que ela fez. Então, é a forma de buscar um alento para as famílias. Vamos pensar que nós fomos casados, tá ok? E a gente teve uma briga no passado e a gente não quer mais lembrar sobre isso. Gente, parece meme o que eu tô falando aqui agora. E eu tentei imitar o presidente, vizinho de miliciano. Eu tentei imitar, mas o pior não foi eu tentar imitar. O pior foi a explicação que ele tentou dar pra jornalista, que é como se fosse um casamento e que vocês tivessem uma briga e vocês não quisessem mais tocar no assunto. Gente, um casamento, quando um cara sai matando várias pessoas, não existe isso não, gente. Você matou sua mulher, não tem como você entrar mais, você falar mais com ela mesmo, não. É meio que o que aconteceu. Matou um monte de gente, então não vamos mais falar sobre isso. Ah tá, mas vamos voltar a falar sobre isso. Mas vamos falar como se fosse uma coisa boa. Acabamos com um ataque comunista no país que nunca nem existiu. E aí a gente volta novamente. Na verdade, a gente não volta. A gente vê no espelho o que está acontecendo. Por que o golpe existiu e por que certa parte, rica, obviamente, da população apoiou esse golpe. Tinha a tal da teórica ameaça ao comunismo que, novamente, a gente olha no espelho e entra no WhatsApp, entra no Facebook, qualquer mídia social e tem de novo. Comunismo chegando. Que comunismo, gente! Olha, eu não uso mais a camisa amarela e estou de vermelho hoje, mas eu vou ser chamado, e por isso eu vou ser chamado de comunista, mas, né, eu não li nem o Capital ainda, gente, nem adianta. Pessoal, tem que entender o seguinte, e deixar de esquecer tão fácil, sempre quando a direita tá perdendo de alguma forma, não consegue entrar no governo democraticamente, ela tenta enfiar histórias que não existiram.
entendeu? Então, se você acha que o Brasil um dia ia virar a Venezuela, a gente vai comentar isso em episódios mais futuros, você vai entender por que o Brasil dificilmente, para não dizer nunca viraria, mas dificilmente viraria uma Venezuela. Não, o Brasil vai ser Cuba. Melhor do que Venezuela é Cuba. E assim, a gente também vai entrar em papo de Cuba, a gente vai explicar alguns. Vai pra Cuba petista. A gente vai explicar alguns. Eu vi tanto isso. Se eles soubessem o quanto eu também não me dou tão bem com o PT, mas enfim. Os fatos que aconteceram no golpe de 64 estão sendo deturpados porque as pessoas estão falando o seguinte: morreu porque era bandido, sofreu tortura porque era vagabundo, porque era bandido, porque era sequestrador, porque era isso, porque era aquilo. Primeiro, cristão, né? Você que falou isso, não foi? Que falou isso pra mim? Mas beleza, vamos lá. Primeiro, houve crianças que foram torturadas. E hoje, no dia da data do dia 5 de abril, que a gente tá gravando, uma pessoa chamada Roger, vocalista do Ultraje a Rigor, que é uma banda que praticamente acabou, só faz trilha em programas merdas, mas enfim. O Roger colocou que essas pessoas que tiveram os filhos que foram torturados, deveriam ter pensado nos próprios filhos. Ou seja, você tira a culpa dos militares que fizeram tortura e coloca na família. É uma inversão de valores. Mas é sempre assim. É sempre fácil você colocar a culpa na vítima. É sempre a culpa era da mulher porque estava de minissaia. É sempre culpa de quem estava lutando por um direito que tinha antes, que era o direito de se expressar e por outros direitos. Então a culpa é sempre do agredido. E a gente volta à situação que, na verdade, eu falo assim, ter que explicar golpe de 64 é pra adolescente virgão. Pra mim é isso. Gente, eu tive que escutar, eu tive que concordar, eu tive que chamar de sensato o Lobão. Eu não devia nem estar aqui. Eu não devia nem estar aqui, porque até o Lobão sabe que isso era uma merda. E outra coisa, militares ficam irritados com 64. A prova mais cabível que nem eles querem essa merda, mas tem sempre um virgão de 14 anos querendo essa porra. Se simplesmente você pensar ao contrário, você acha que essa pessoa deveria ser torturada, então você é um lunático. Mais de 6 mil, e isso... Não, você não é um lunático. Você é só um cristão querendo o certo e o correto. Você é só mais um... O juiz, cidadão de bem e o cristão, ele é Deus. Ele decide, entendeu? Ele decide quem é o bonzão. Então, assim, né? A gente não pode falar mal, né? Melhores pessoas, cidadão de bem, família tradicional brasileira, amamos. Então, beijam botas. O seguinte, pessoal. Vocês têm que lembrar que mais de 6 mil militares foram contra o golpe de 64. Então, você está falando também que eles são bandidos. Você tem que lembrar que professores... Você tem que lembrar que... estudantes, e eu não tô falando só de quem participou Se, por exemplo, o seu avô que tá aí te falou que na época da ditadura era bom, das duas uma. Ou ele era um canalha que também participava disso, e desculpa, ou ele era isso, ou ele foi tão explorado que ele não percebeu que isso estava acontecendo naquela época, tá? Tem uma frase, eu não lembro ela ao certo, mas ela fala bem assim, que se os opressores não tivessem apoio entre os oprimidos, eles não seriam tão fortes. E isso, pra mim, sempre me vem à cabeça em várias situações. Eu acho que os oprimidos não têm noção da força que tem. Essa classe que a gente coloca como minoria e tal, a gente é a força. Na boa, eu não acho que eu sou a minoria, não. Eu acho que eu tenho a força, eu tenho o poder. Então, a gente veio aqui só comentar a questão do golpe. A gente pode futuramente comentar a história mesmo, de tudo foi passo a passo, a questão de como começou, mas isso fica para um próximo programa, tá? O importante nesse momento e nesse aniversário desta data é lembrar que aconteceu, lembrar que foi golpe e principalmente tirar essa afirmação dessas pessoas grandes, dessas pessoas que querem
levar bolo pra frente de união de estudante pra comemorar e certos presidentes aí que apoiam essa questão. Só para lembrar que apologia ao golpe ou qualquer coisa desse tipo é inconstitucional. Ou pelo menos era, né? Porque desde que certa pessoa ficou falando bem de Ustra em certo momento aí, a gente só ladeira abaixo. A gente começou a dar hiper errado. A gente já dava errado antes, mas a gente piorou ali. A gente vai estar também num próximo programa, talvez no próximo ou num dos próximos, porque ainda muita coisa ainda vai rolar, então é difícil a gente falar sobre assuntos de agora, porque você fala que um certo presidente fala uma coisa, ele vai e depois fala que não falou aquilo, a gente tem que pegar gravações e mostrar, passar na cara das pessoas. Ele fala e desfala tudo o tempo todo e reitera. Pois é, e isso... E os robôs... Você não viu o contexto. Mas você viu o contexto da conversa? Ele não quis dizer exatamente isso. Ele escreve no teto e eles precisam de um outro contexto. Num contexto para um cristão, que em uma das frases, por exemplo, eu vou pegar uma frase qualquer aqui. Você não merece ser estuprado porque você é feia, eu não consigo ver um outro contexto. Mas enfim. E nesse governo, a gente já tem indícios de 4 crimes de responsabilidade que parece que por muito menos de imã cairia. E futuramente eu tenho quase certeza que não dura 4 anos e a gente vai conversar isso nos próximos programas, tá? Se a ditadura não voltar e a gente poder conversar sobre isso nos programas, né? Então vamos agora ao quadro DDA, que é o quadro do déficit de atenção, que a gente comenta sobre outros assuntos que não só política, mas também que política entra. E essa semana a gente vai falar sobre lacração. Lacração é o que, por alguns são ditos, é tido como mimimi das feministas, é tido como Tabata querendo chamar a atenção. Gente, a mulher não precisa chamar a atenção não, para com isso. Aquela mulher... A mulher é física, com alguma especialidade que eu não sei direito em que, na área da física, astrofísica, e tem um quê? Tem um quê na educação? É política. Gente, para! Lembrando que quem descobriu ela da política aqui no Brasil foi Ciro Gomes, tanto que ela é do PDT. Ela teve um debate com o Ciro Gomes numa reunião lá em Harvard e ele começou até a conversar com ela sobre astrofísica, sobre tempo, sobre passado, em coisas que a gente não entende e uma pessoa tem que estar muito fumada para falar sobre isso. Mas enfim. Uma mulher maravilhosa, ela comentou, ela foi fazer pedir do ministro Vélez, que até onde vocês, provavelmente na hora que vocês ouvirem esse programa, vocês vão falar, esse cara existiu, porque ele provavelmente cai segunda-feira. E ela pediu o que parece com a vereadora fez aqui em Brumada. Ele chegou lá com PowerPoint. Parece que PowerPoint geralmente trabalha muito para esse povo, né? Esse povo trabalha com PowerPoint ainda. Eu nem tenho um PowerPoint mais no computador. Ele levou um trabalho feito no PowerPoint, também com Comic Sans, né? Deve ter sido. Na fonte, e simplesmente ele tava o que ele queria que acontecesse na educação, tava mal feito, não era um relatório de trabalho. Foram 3 meses jogados fora na educação. A gente literalmente teve na última eleição um ex-ministro da educação se candidatando a presidente. Para que aquele homem nem gente não é, né? A gente tinha um ex-ministro da educação, que foi um dos maiores ministros que já teve da educação desse país. E quando entra o Asno como presidente, coloca um olavista como ministro do MEC, né? Ministro da Educação. É incrível como um cara que chega, que não é brasileiro, mas eu não tenho nada contra do cara não ser brasileiro, só tenho algo contra dele não conhecer o Brasil. Ele simplesmente leva um documento quase que em branco e fala assim, olha, vocês queriam saber de alguma coisa? Então toma isso aqui. E ela fala, não, mas cadê as informações que o senhor deveria trazer pra gente? Ela pede metas, ela pede projetos. E isso é tido como mimimi.
Isso é tido como lacração, é tido como Tabata querendo se aparecer. Gente, ela não precisa se aparecer. Assim como ninguém precisa se aparecer. Ela só tava ali fazendo o trabalho dela. Assim como Marielle morreu fazendo o trabalho dela, expondo o trabalho dela. Aí, hoje eu li e falei assim, se eu começo um texto falando que eu sou branca, mulher e loura, eu tô de mimimi. Mas se eu começo falando que eu sou negra, LGBT, não, aí sim é causa. Gente, não é isso. Não é isso. É só porque eu tenho uma experiência diferente da sua. Branca, 22 anos e tinha 1.000 e poucos reais na conta e agora tem 1 milhão. Meu nome é Betina. Peguem as referências. Então, a gente somos e a gente tem vida e base pra falar sobre isso. Por quê? O que é lacração na vida de uma mulher? É você falar do que você vive, mas o que você fala, suas obviedades. Um cara tentando... É a mesma coisa, vamos pegar a Tabata. Chega João, que estuda no computador dele ali, um pouco de astrofísica, e tenta debater com a mulher e ensinar pra ela uma coisa que ela é formada em Harvard. Mas se ela fala, se ela diz, eu sou formada em Harvard, eu posso falar com isso com você, não soa a mesma coisa que um homem falando soa como. Você tá querendo lacrar. Ah, você é uma mulher formada em Harvard, e daí? É o desmérito que é iniciado principalmente pelo fato de ser mulher, entendeu? Então essa questão também, eu sei que hoje é complicado, a gente vai ter 2 polos. Óbvio que hoje na internet eu estava lendo sobre isso. O pessoal falando, youtubers agora que do nada nunca falaram de política, hoje tomam um certo partido de alguma coisa. Aí vem alguém e fala, mas só tá fazendo isso pra ganhar like. Cara, o cidadão, um dia ele acorda e fala, eu sou cidadão. Entendeu? Óbvio que sempre tem pessoas que querem ser midiáticos e querem lacrar, digamos assim. Mas, querendo ou não, esse é o momento que a gente precisa de pessoas que falem sobre o que está acontecendo. Entendeu? O objetivo da situação pode não ser o mais limpo, mais belo do mundo. Mas, se vir com ajuda nesse momento, pra mim tá sensacional. Eu só tenho que apoiar e curtir Felipe Neto. Eu quero... A minha parte eu vou finalizar agora, que eu tô odiando tudo que tá acontecendo, que vocês estão me fazendo concordar com o Felipe Neto, estão me fazendo concordar com o Lobão, estão me fazendo... Nossa, vocês estão me obrigando a... Me obrigaram a votar no PT. Então, assim... Eu tenho, e futuramente a gente vai também falar sobre isso em programas futuros, se caso o militarismo não entre nesse país... Eu tenho um problema muito grande tanto com a esquerda quanto com a direita, e isso faz com que eu apanhe dos 2 lados. Então quer dizer o seguinte, se você tem uma posição formada, se você tem algumas ideias... Só um instante, mas o nazismo, ele é de direita ou de esquerda? Pra quem estudou de verdade, ele é de direita. Mas a minha direita ou a sua direita? Olha, tá ok, se tem social no nome, de esquerda, entendeu? Só meu partido que não. Meu partido, entendeu? Meu partido é de direita, mas eu não tinha nem lido direito o que tava PSL. Eu pensei que o S era de só laranja. Eu pensei que era partido de só laranja e não partido social. Ok? Forte abraço. Maravilhoso. Obrigada por sua presença, viu, querido vizinho de miliciano. Certo. Finalizando esse descrédito sobre essas pautas, a gente poderia ficar 50 anos aqui citando exemplos, mas o importante é que se pense diferenciar o que realmente pode ser chamado de lacração e o que é cobrança e necessidade neste momento político que a gente vive. Cobrança e necessidade vem de qualquer lado e de todos os lados, e tem que vir mesmo, porque a gente está no meio do caos. Fato. Fake. Fato. Fake. Fake? Fato ou fake? Pra finalizar o programa, a gente vai esclarecer o fato ou fake da semana. E o meu foi: Tammy se arrependeu de fazer tratamento hormonal após ficar parecido com o filho de Bolsonaro. Eu acredito que é fato.
mas ele nunca disse isso, que se arrependeu, mas qualquer um ficasse parecido com o filho de Bolsonaro, com certeza, que não fosse, né, também um Minion, com certeza estaria arrependido no momento desse. E o meu fato... desânimo. Voltando, o meu fato foi o nosso querido, amado Fica Temer. Coloquei a postagem no meu quarto esses dias. Disse, muitos votaram porque eu era candidato a vice. Gente, eu sinto me informar, mas isso foi verdade. Se vocês quiserem dar um abraço nele, por favor. Não tá preso agora não, né? Ainda dá pra dar um abraço nele. Ó, isso aí é aquela coisa. Eu vou pro churrasco, mas eu não quero comer carne. Eu quero comer a farofa, viu? Olha, depois que você ouvir esse programa, eu tenho certeza que você não vai ter tanto otimismo na sua vida como ele. Fica o questionamento. Eu conto ou vocês contam? Então, o meu fato fake foi do vereador que diz que só um maluco não vai querer uma escola em tempo integral. Sim, esse fato ocorreu. Ele disse na sessão da Câmara, uma semana antes das mães irem lá se manifestar juntamente com os alunos. Porém, na presença das mães, ele mudou o discurso dele. Ficou assim, eu não entendi se ele era um maluco ou não. Mas, gente, tem que respeitar a mãe. Poxa, tinha mãe lá, cara. Só um maluco vai discordar do escola em tempo integral. Se caso a escola em tempo integral tivesse... não fosse obrigatória e ela tivesse as mínimas condições para um aluno realmente estudar nela o dia inteiro. Talvez só um maluco, acho que talvez nem isso, porque a gente não pode falar das pessoas que pagam o seu salário. Você não pode falar das pessoas que pagam o seu salário e chamar elas de maluca porque elas discordam de você. Então, se elas não puxam o saco do prefeito igual você, então só lamento. Pra mim, fechou. Pode chamar esse maluco e colocar todos esses malucos da base do governo numa escola integral e deixa lá longe de mim. Tá perfeito. Tá confuso porque Brumado não tem base de governo. A gente fica confuso sem saber. Tem hora que vira até piadinha quando o presidente, porque ele não deixa de lançar uma piadinha, ele aponta o representante do prefeito, aí daqui a pouco ele lança outro nome como representante do prefeito, mas tem gente que é de oposição, mas que defende o prefeito mais do que o representante do prefeito. Para com isso, tá confuso. Gente, isso é muita confusão pra mim. Eu acho que eu vou voltar ao bilateral PT Bolsonaro. Eu tô melhor. Então, agora vamos finalizar o programa, porque tá grande, eu já me ferrei nessa edição. Então, vamos lá. Galera, segue a gente no Twitter e no Instagram. Meu Twitter, nerdfetoficial, @gmail.com. Nerdfetoficial, procura lá, você vai ver um gordo de óculos. Ok, sou eu. Representando Nerd e Fat, né, gato? Então, segue a gente também lá no Instagram, Antiamnésia Oficial. E não deixe de seguir a gente no Twitter, que é @amnesiaante. Vai lá pra ver essas notícias maravilhosas que acontecem durante a semana e que faz a gente passar raiva, querer beber. E ótimo, né? Então tá fantástico. E rir também, que só assim pra ser feliz nesse país, né?